Olá, voltamos com o Direto ao Ponto. Hoje estamos recebendo o vereador Carlos Leite, ele que é o relator da CPI do lixo na cidade de Sorocaba. Que atestado, senhores, a Câmara de Vereadores está passando para a Gomes Lourenço a partir da conclusão desta CPI, vereador Carlos Leite? Olha, a Gomes Lourenço, ela não é uma empresa que estava prestando um serviço decente para a cidade, porque ela deixou de pagar a empresa proativa no aterro sanitário. Então, no relatório, nós constatamos que o prefeito, embora ela não estivesse executando um serviço decente, mas não precisaria, a ação do executivo não necessariamente tinha que ser da forma como foi feito. Que ações seria o Poder Executivo poderia ter tomado naquele momento? Ele poderia ter aberto uma nova licitação, ou poderia também fazer com que a empresa, durante esse período de licitação, continuasse exercendo seus serviços. E da forma como foi feito, foi uma ação arbitrária de dispensar a Gomes Lourenço, não tendo nem os contêineres e nem os caminhões. Aí a cidade ficou totalmente perdida no lixo. Eu vou até provocar aqui os nossos formadores de opinião, professor Fernando Negrão e Dr. Cabral Dias, porque durante este período nós debatemos muito esta questão na bancada do Jornal da Cidade e da Rádio Cacique Estadão. Os nossos formadores são integrantes da nossa equipe e automaticamente discutimos muito essa questão. Professor Fernando Negrão, aquele momento não foi um momento sereno, foi um momento complicado para a sociedade sorocabana. Era um final de ano, se não me falha a memória. Período de festas. O senhor acha que a CPI não está sendo muito favorável ou muito demonstrando um lado muito próximo de uma decisão equilibrada, talvez até equilibrada, mas que não atendesse à expectativa daquele momento? O que aconteceu foi que todos nós ficamos com o lixo na frente de casa, um lixo de uma época em que a demanda é muito maior. Consequentemente, esse lixo foi rasgado pelos cachorros, pelos gatos. Esse lixo era jogado na frente da casa do vizinho. Nós tivemos casos por um longo período. Foi por pouco tempo. Exatamente. Depois ainda o lixo foi levado até a prefeitura. Enfim, foi um caos que a cidade passou e que ninguém queria ter a imagem da cidade, principalmente no momento em que estávamos recebendo visitantes em nossas casas no final do ano e ver uma situação daquela forma. Por outro lado, eu queria saber também do vereador Oliveira, com relação a essa CPI, por que demorou tanto para sair esse resultado? Por que demorou tanto para sair essa situação? E agora, tá? O que é que pode acontecer? Eles estavam recolhendo lixo, não é isso? Aí, no vereador? Não. Era muito lixo, vereador, para recolher? Era muito lixo. Nós estávamos ouvindo, como eu já disse aqui, nós estávamos ouvindo muitos depoentes nas oitivas. São mais de 11 mil páginas de processos e a Câmara não tem uma estrutura suficiente para dar à assessoria dos vereadores para fazer um estudo minucioso. Isso demanda tempo, né? Nós estávamos também aguardando o contrato emergencial do governo, não terminou ainda, já faz 2 anos aí, não terminou o contrato emergencial. Qual contrato emergencial? Com a empresa do lixo. Com a que assumiu agora. A que assumiu no rompimento com a Gomes Lourenço, nós não temos uma empresa definitiva. Tanto é que a população reclama muito, todos os dias chega a pedido de container e a empresa não tem os containers para colocar na cidade Mas toda. O contrato emergencial nada tinha a ver com o andamento da CPI? Não, como não? Mas a gente estava aguardando também a solução dessa empresa que está emergencialmente. Então, houve essa demora, até porque, não justificando, mas a demanda é muito grande, o relatório saiu com mais de 100 páginas e a gente não tinha essa estrutura que precisava. Então, demorou, mas entendendo que a CPI, embora ela finalizou no prazo regimental, o relatório não tem um prazo regimental para ser entregue, né? Nós fizemos o possível, entregamos esta semana o relatório com um conteúdo bastante transparente, não isentando, como foi comentado aqui, a empresa Gomes Lourenço.
porque ela não estava prestando um bom serviço. Onde é que no relatório final vocês pontuam responsabilizam a Gomes Lourenço? Eu não estou com o relatório aqui, né? Mas nós temos, está disponível para a população. Não que eu esteja querendo responsabilizar a Gomes Lourenço, eu estou indagando em cima do histórico que está sendo descrito. Nesse relatório, ele vem mencionado a questão da Gomes Lourenço como a responsabilidade do ex-prefeito Vitor Lippe, que vem mencionando lá pelo atraso na busca de um espaço aqui na cidade por um aterro sanitário. Ou seja, aí já tem uma pontuação. Vocês estão responsabilizando um ex-prefeito. Um ex-prefeito Agora, também, o senhor falou que... pelo fato de não ter um aterro aqui na cidade. Professor. O senhor falou que a população pode ter acesso a esse relatório. De que forma? Através do site do vereador, né, vereador Carlos Leite, na Câmara Municipal, e também nós temos disponibilizado através do site do próprio do vereador, do Facebook do vereador, ele poderá ter acesso. A Câmara não vai disponibilizar? A Câmara vai, no site da Câmara. No site da Câmara, a partir, evidente, de amanhã, que nós estaremos apresentando na Câmara Municipal. Doutor Cabral. Oliveira, eu só gostaria de, assim, antes de falar da questão de méritos, nós estamos tratando aqui, ainda aqui de modo bastante superficial, mas eu tenho uma certa preocupação com relação ao caminho das CPIs hoje aqui em Sorocaba. Aliás, o vereador tem como atribuição principal fazer lei e fiscalizar o executivo. Dentro dessa questão de fiscalizar, ele tem que fazer a CPI. E CPI hoje aqui em Sorocaba é ato apenas da minoria. Então, o regimento interno da casa prevê que 7 assinaturas já é suficiente para criar a CPI. E esse relatório da CPI, ele deveria ter como destino imediato o plenário da Câmara. Então, assim, os 20 vereadores deveriam aprovar esse relatório da CPI ou não aprovar esse relatório. Ele não vai passar, então, E aí, plenário? de acordo com a sistemática que tem hoje no regimento interno, uma alteração que foi realizada no início de 2014, esse relatório não vai mais passar pelo crivo do Legislativo de Sorocaba. Então, acaba sendo o quê? Representação da minoria. Né? É necessário, na minha ótica, é necessário que isso seja revisto. É prejudicial, portanto. Sim, assim, porque isso assim, embora cético possa começar, é importante que na hora da votação e dos debates, para arquivar ou para encaminhar para o Ministério Público, é preciso que isso passe pelo plenário. Mas nem a leitura vai acontecer em plenário, vereador Carlos? Vai, sim, vai. A leitura vai ocorrer. O que o doutor Cabral está falando é que essa mudança que teve é porque nós tivemos uma CPI da Sorocaba Total, que o presidente foi o vereador Irineu, e essa CPI foi construída com 7 assinaturas de 7 vereadores. Foi ouvido, foi investigado, foi feita diligência, aí chega numa votação no plenário, aí a maioria vota contra pelo arquivamento. Então, eu discordo da posição do doutor Cabral. Todo o trabalho que nós tivemos de diligência, de ouvir os depoentes, os 7 ou 9 vereadores que votaram favorável, chega lá a maioria da base do prefeito, ou aquelas que não tiveram participação nenhuma, votam contra e arquiva o relatório, então, perde todo vereador, o trabalho. Então, vereador, eu entendo até o seu posicionamento, mas juridicamente, nós precisamos, quando a CPI conclui os seus trabalhos, é preciso que se apure a responsabilidade política do agente que cometeu a suposta infração administrativa. Sim. Nesse caso não se apura? Nesse caso, ficando só sobre a responsabilidade dos 7 parlamentares, quer dizer, você não tem condição de buscar essa responsabilização. Você fica só no escopo da jurisdição. Essa pontuação que se fez ao ex-prefeito Vitor Lippe, ela perde efeito? Assim, porque o plenário que tem, porque assim, qual é o resultado final disso? Se eventualmente esse relatório é aprovado pelo plenário da Câmara, aí sim, abre-se um processo, nesse processo o eventual prefeito ou o mandatário se defende diante do contraditório e da ampla defesa, e aí, se isso ocorrer do plenário aprovar, ele vai ficar com seus direitos políticos suspensos. Sim. Agora, se não vai para o plenário, quer dizer, você queima essa etapa. Não ocorre a possibilidade desse direito político suspenso.
Então foi prejudicial essa mudança? O que o vereador está correndo, está dizendo, e é até correto, assim, ele defende a posição dele, mas juridicamente, isso, na minha percepção, isso está errado. Não é? E dentro desse contexto, qual a avaliação, como o senhor... Então, nós esperamos que o Ministério Público tome essas iniciativas, o Tribunal de Contas, no caso aí do lixo, que trouxe um prejuízo gigantesco para a cidade. Para você ter uma ideia, foi o que está se pagando hoje para a Proativa, lá para o aterro do lixo, é mais de 3 milhões de reais. Vereador, mas aí não se apura a responsabilidade política, se apura a civil e criminal. Não é? Quem tem que apurar a responsabilidade política é a Câmara de Vereadores. Nós já temos um agente público, o ex-prefeito Vitor Lippe, vocês pontuam. Sim. Qual que é a finalização dessa questão do ex-prefeito Vitor Lippe? Qual a responsabilidade dele? Pela negligência e em demorar conseguir um aterro sanitário para a nossa cidade. Não vai dar em nada, doutor Cabral? Não. Professor? Não, até no caso, ele não é mais prefeito, agora ele é deputado federal. Ele pode ser prejudicado, ele pode ser punido de alguma forma mais pontual? Olha, no relatório ele está sendo penalizado nessa questão que ele procurou um espaço difícil de licenciamento, que era lá na Fazenda Rios, e também deixou chegar a vida útil do nosso aterro do Retiro São João para o último momento para buscar um outro. Então isso é o que foi pontuado. Quais são as outras autoridades que estão sendo apontadas nesse relatório final da CPI? O atual prefeito Antônio Carlos. Qual a responsabilização com o atual prefeito? A responsabilidade dele recai pela forma como ele teve o rompimento com a Gomes Lourenço, trazendo esses prejuízos todo, não só ao erário público, também na questão do caos que a cidade viveu com o lixo. Professor Fernando Negrão, doutor Cabral Dias, fechando aí, vocês dois aí, professor Fernando Negrão, com toda a sua experiência como um dos nossos brilhantes professores na área de jornalismo e que todos nós curvamos e rendemos sempre ao professor a satisfação de poder estar aqui. A sua pergunta ao vereador Carlos Leite. Como é o perfil do programa, direto ao ponto. Alguém vai ser punido, vereador? Esperamos que sim. O papel da CPI, ela não é de punir ninguém, mas levantar os fatos e encaminhar aos órgãos judiciais. Então, estamos aguardando que alguém seja punido, até pela evidência que o relatório traz do prejuízo ao erário público e também pela ação precipitada. Doutor Cabral Dias. Como o senhor avalia o trabalho da CPI? Ouviu quem tinha que ouvir ou ficou faltando alguma pessoa? Enfim? Olha, nós ouvimos, foi muito debatido, a comissão esteve visitando, fazendo várias diligências, as oitivas. Pelo período que nós tivemos, foi assim uma CPI bastante exaustiva e que atendeu à expectativa daquilo que foi proposto diante dos fatos que a cidade viveu. Vereador Carlos Leite, relator da CPI do lixo, foi um prazer tê-lo conosco aqui no Direto ao Ponto. E por mais questionamentos que possam existir, muitas vezes até discordando dos resultados que foram apontados, mas nós sabemos que essa CPI, ela esteve em boas mãos, né? Porque o senhor é um dos exemplos de legisladores que nós temos na atualidade, combativo, responsável naquilo que faz, e automaticamente nós sabemos que se no ponto que chegou porque não havia, o senhor não encontrou elementos maiores para poder, ou seja, fechar, né, doutor Cabral, essa questão sobre outros aspectos legais. Muito obrigado e volte sempre. Espero que não seja contra a CPI. Opa, que bom. Porque não sendo com CPI, automaticamente quer dizer que a cidade esteja bem, a não ser que alguém esteja omitindo. Tá certo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, a todos os telespectadores, a Oliveira que deu essa oportunidade, e agradeço também a palavra aí por tratar um vereador de primeiro mandato. Nós estamos fazendo aquilo que é possível. Doutor Cabral Dias, foi um prazer tê-lo conosco direto ao ponto. Oliveira, o prazer é meu, agradeço o vereador, meu amigo de bancada, professor Fernando Negrão, e os nossos telespectadores. Professor Fernando Negrão, satisfação. A palavra final é sua. Satisfação é toda minha, estar ao lado de homens competentes, homens que fazem a cidade acontecer, que cobram da cidade providências. Doutor Cabral, um exímio professor da área do direito, e o vereador Carlos Leite, irmão católico, irmão da igreja, e também Oliveira, aqui que está conduzindo muito bem esse Direto ao Ponto.
Obrigado, professor Fernando Negrão, doutor Cabral Dias, vereador Carlos Leite. Nesta edição nós conversamos com o Gileno dos Santos, que é secretário-geral do Sindicato dos Condutores, falando da paralisação na cidade de Sorocaba do transporte coletivo neste dia. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção. O Direto ao Ponto volta na próxima edição. Até lá! Aí sim! Muito bem.